Olá, eu sou a missionária Carla Dalonde e hoje estou nesse cenário lindo no jardim da minha casa. E hoje nós vamos aprender o que eu vim falar para vocês hoje é sobre rejeição. Quem sabe você está se sentindo rejeitado, rejeitada e não sabe por que disso, quais as origens, por que acontece isso e como você pode ser curado disso. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é lendo a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus ele foi tentado em tudo e ele venceu tudo, né? E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele tem que ser o nosso maior exemplo, né, nessa terra a ser vivido. Então, abra comigo a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 53, no versículo 3, para nós entendermos um pouquinho. Eu vou ler na versão NBV, que diz assim: Ele foi desprezado e rejeitado. Ele quem? Jesus. Ele foi rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia por experiência a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância para ele. Então, quem sabe você está passando por uma dor de rejeição e você acha que só você passa rejeição nessa vida, só você já passou. Mas quando a gente vem aprender e vem entender que o próprio Cristo, ele foi rejeitado por nós, né? Nós vamos entender que se ele venceu, se ele foi experiente, passou por todas as dores, ele venceu e ele nos deu esse poder, né, essa bênção dele sobre nós de vencer todas as coisas no nome dele, você pode ser curado hoje. Então, para você entender o que significa a palavra rejeição, para você entender a palavra rejeição, né, rejeitar, tanto no grego quanto no latim, significa lançar fora, expulsar e abandonar, né? Quem sabe você está se sentindo assim, abandonada, uma pessoa rejeitada, que lançaram você fora e você não sabe o que fazer, está angustiada, muitas dores têm passado sobre a sua vida. Mas quando nós aprendemos que a rejeição, ela é como um deserto, é só um lugar de passagem. Quando nós nos posicionamos, nós saímos desse contexto de rejeição e nós vamos para um contexto de liberdade que Cristo veio nos dar, né? Cristo veio para nos trazer liberdade nele, né? Para tirar tudo aquilo que vem nos prender nessa vida, para que nós possamos ter livre acesso à paz que excede todo entendimento em Cristo Jesus. Então, nós vamos entender o que leva uma pessoa a se sentir rejeitada. Temos três fatores: o fator interno, externo e as circunstâncias da vida. O fator interno, que é dentro de nós, são sentimentos inadequados, né? Eu até escrevi que de baixa autoestima ou culpa, mesmo sem uma causa evidente, você começa a ter esse sentimento de rejeição. Não tem causa, mas você mesmo vai se levando para esse cenário, né, de dor, de ser rejeitado. E aí você culpa as pessoas por isso, você culpa tudo e todos por se sentir rejeitada. A circunstância externa são o que? Ações de outras pessoas, como traições, abandono ou discriminação. Quem sabe, né, na sua infância você foi abandonado pelos seus pais, quem sabe você foi rejeitado, você se sentiu uma pessoa traída, abandonada, esquecida, e essa dor entrou dentro do seu coração e criou uma raiz de amargura. Outro fator é a circunstância da vida, que faz a pessoa se sentir rejeitada, às vezes uma infertilidade, a pessoa é infértil, ela não produz frutos, ou doenças, né? Às vezes você está passando por alguma doença física ou psicológica e você se sente rejeitado, acha que Deus te abandonou, ou perdas, quem sabe você passou por perdas físicas ou pessoais de um caso de luto e você se propôs, se levou a esse momento de rejeição. Você se infiltrou nesse quadro de se sentir rejeitado. Só que a palavra de Deus diz que ainda que um pai e uma mãe abandone, o Senhor jamais nos abandonará. Então nós precisamos conhecer a Cristo, entendendo a palavra de Deus, para a gente começar a colocar em prática e ser curado de muitas feridas que às vezes nós carregamos no decorrer da vida e a circunstância não muda e a gente culpa tudo e todos e às vezes até a Deus. Então nós vamos entender os sentimentos de rejeição que uma pessoa que se sente rejeitada sente. Eu escrevi aqui, ó, uma pessoa rejeitada. Você que se sente rejeitado ou passa por rejeição, quem sabe você está sentindo inveja de pessoas, raiva ou ressentimento, isolamento, medo, ansiedade, ciúmes, insegurança, decepção, comparação, tristeza, baixa autoestima e inferioridade.
né? Essas coisas são totalmente diferentes dos frutos que é no fruto do Espírito, né? Que é o amor, que vem a alegria, a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Então, é totalmente ao contrário. Você vai dando lugar e espaço para todos esses sentimentos de rejeição, da raiva, do ciúme, da ira. Quando você vê, você já está irado, você está... a Bíblia fala que o amor não se arde de ciúme, você está tendo ciúme de tudo, de todos. Você já fica com ressentimento, não pode falar nada com você que você já fica com ressentimento, né? Achando que as pessoas estão te tratando mal. Então, você precisa analisar seu coração e sondar, né? O porquê você está se sentindo rejeitado ou rejeitada. Nós vamos entender que dois lados de quem passa por rejeição. Tem um lado de quem passa por rejeição e conhece a sua identidade em Cristo, e as pessoas que passam por rejeição e não conhecem a sua identidade em Cristo. Né? A gente vai ver que todos nós não estamos isentos de passar pelo sentimento de rejeição. Mas aí que está, o que nós vamos fazer com esse sentimento? Nós conhecemos a nossa identidade ou nós não conhecemos a nossa identidade em Cristo? É isso que vai mudar as nossas ações, né? Diante dessa circunstância, desse sentimento de rejeição. Estou aqui com a minha xícara de chá. Muito bom, fiz um chazinho para mim tomando enquanto eu falo com vocês. Então, na Bíblia, nós vamos ver dois exemplos de pessoas que conheciam a sua identidade e passaram por rejeição. Uma é Jesus, que nós já lemos em Isaías, no capítulo 53. Jesus passou por rejeição, mas ele sabia o propósito dele, ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia o porquê ele veio, ele sabia, né, quem ele era, ele estava posicionado ali, independente, ele veio e cumpriu o seu propósito nessa terra. Outra pessoa que tinha sua identidade em Deus é José. José, você vê na palavra de Deus que José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos o venderam, né? Tudo cooperou, claro, para a vida de José, mas ele foi vendido, né? Foi para o Egito e tudo cooperou e o propósito de Deus aconteceu na vida dele. Mas o que ele fez isso? A palavra de Deus disse que o Senhor era com José. Aonde ele estava, o Senhor era com ele. Então ele não ficou no coitadismo, na dor, no sofrimento, não. Ele usou tudo para a glória de Deus, né? Ele foi andando conforme os padrões de Cristo, sendo fiel a Jesus e Deus ali sendo fiel, né? Com José, ajudando ele em todas as circunstâncias. Não isentou José de passar, mas ele agiu de uma forma que glorificasse o nome de Deus, né? Ele não deixou com que essa dor tomasse conta dele, né? Ele se sentiu abandonado ali, ficou isolado, não. Ele fez o que? Dar fruto para a glória de Deus. E Deus foi tratando com José a partir dessa circunstância. Agora nós vamos ver aqui que Lia, a irmã de Raquel, e Saul são pessoas que passaram por rejeição e que não conheceram a sua identidade em Cristo Jesus. Você vê que Lia, ela não tinha uma beleza externa, né, diz a Bíblia, mas ela estava ali passando por ciúme, tinha ciúme e inveja, sua irmã invejava. A Bíblia diz que Raquel, irmã de Lia, as duas foi dada em casamento a Jacó. Né? Jacó trabalhou, diz a palavra, que Jacó trabalhou 7 anos para se casar com Raquel. E o pai de Raquel deu Lia, a primeira irmã dela, para Jacó. E aí começa uma desavença, uma coisa horrível dentro dessa família, uma construção disfuncional dentro dessa família. Aí já é outro contexto, a gente precisa analisar a história de Jacó, né, e dessas mulheres mais profundo. Mas o que eu quero te dizer é que Lia sempre, ela não se sentia amada, porque a Bíblia diz que Jacó, ele amava mais a Raquel. E esse sentimento de rejeição foi entrando no coração de Lia, né? E toda vez que ela tinha um filho ali, ela falava, agora meu marido vai me amar. Ela não conhecia a identidade dela em Cristo, ela estava tentando suprir esse amor, né, o amor de Cristo nas pessoas, nas circunstâncias da vida, para tentar preencher algo que só Jesus podia preencher. Nós vamos ver Saul também. Saul, ele foi ungido rei, mas quando ele desobedece a Deus e Deus unge Davi, você vê que ele começa a ser um perseguidor de Davi, ele inveja Davi, né? O sentimento de rejeição entrou no coração de Saul, e aí vem todos esses sentimentos de alguém que se sente rejeitado, inveja, ciúme, ira, raiva, né? Ele tenta matar Davi, ele tenta tirar Davi de cena, mas Deus tinha um propósito na vida de Davi. Então eu quero que você analise, porque a Bíblia, ela é perfeita, ela traz
tudo para nossa vida, tantos respaldo, tantas circunstâncias, tantas histórias que muitas vezes nós vivemos hoje e que se nós tivermos uma ação, mudar para atitudes que glorificam a Deus, a nossa vida vai ser transformada em Cristo Jesus. Então aqui nós vamos analisar que Jesus e José eram pessoas curadas. E aqui pessoas curadas, ela leva outras pessoas à cura. É a pessoa que conhece sua identidade em Deus, ela é verdadeira, ela celebra outras pessoas. Ela reconhece o que fizeram com ela de bom e recompensa essas pessoas. A pessoa que é curada da rejeição, que não deixa a rejeição entrar no seu coração e gerar mais ferida, né? Ela tem essas qualidades. Mas uma pessoa que não conhece a sua identidade em Deus, ela é totalmente diferente, né? Saul e Eli eram pessoas e quem sabe você está sendo essa pessoa que está ferido e está ferindo outras pessoas. Você fala mentiras, você coloca as pessoas contra os outros, você não reconhece o que os outros fizeram de bom para você, porque você deixa com que essa raiz de rejeição que está dentro de você tome conta e você culpa, você afeta outras pessoas. Então você precisa entender que você precisa se posicionar para sair desse sofrimento de rejeição. Existem 3 raízes de rejeição para a gente entender um pouquinho. A primeira é espiritual, a segunda é emocional e a terceira é mental. A espiritual é quando você desobedece e se sente abandonada por Deus, né? Você tem o livre-arbítrio de escolha, você não obedece, você escolhe não obedecer àquilo que Deus te pediu. E Deus não trabalha com a desobediência, Ele quer que você obedeça a Ele para Ele ir te levando para o caminho, para o propósito que Ele quer para a sua vida. E você se sente rejeitado, né? E a raiz de rejeição emocional quem sabe você foi abusado na infância, você foi abandonado pelos seus pais e essa rejeição entrou no seu coração, né? Na sua emoção, foi tomando conta das suas emoções, né? Você se sentiu abandonado, rejeitado. Outra raiz de rejeição é mental, aquele que a pessoa acha que todo mundo, tudo e todos está contra ele, né? O coitadinho de mim, tipo assim, eu sou o coitadinho de mim. Você acha que todo mundo tem que estar perto de você, você acha que você é o centro da atenção e quando isso não acontece, você se sente rejeitado. Então nós precisamos analisar se nós temos passado por esse processo de rejeição e nós vamos entender hoje como sair dessa rejeição, desse sentimento que é terrível, que vai corroendo. E se a gente não cuidar, a gente fica doente mentalmente, fisicamente, psicologicamente. E quando vê, você não tá num poço tão profundo que fica mais difícil de sair. Nada é impossível para Deus, é claro, mas vai ficando mais complicado. E quanto mais rápido você se analisar e sair desse cenário, vai ser melhor para você. Você vai ter uma vida abundante, você vai ter uma vida de paz, você vai ter uma vida que glorifica o nome de Deus, você vai andar mais alegre, mais sorridente, mais firmado nos propósitos do Senhor. Tudo vai fluindo. Primeira coisa que nós precisamos entender é reconhecer o amor de Deus. O preço já foi pago por você. É um amor incondicional. Independente do que você fizer, não vai aumentar ou diminuir o amor de Deus por você. Ele te ama. Então você precisa entender que você precisa reconhecer esse amor, que vai além desse amor humano que nós sentimos. Né? O amor de Deus que preenche todo o nosso ser, que cura todas as feridas. Segunda coisa, nós precisamos buscar a nossa identidade em Cristo. Você precisa ler a palavra. Você precisa entender quem você é em Deus. Deus te chamou de filho, de filha. Né? Ele morreu, se entregou por amor a você. A Bíblia já diz que ele passou todas as dores. Ele foi rejeitado e ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Ele continuou no propósito dele, por isso que nós estamos aqui. Você não está aí por acaso. Deus tem propósito com você. E Deus quer te curar. Deus quer te transformar. A outra coisa que nós precisamos entender é o que sentimento de rejeição, ele vai deixando a pessoa tão amargurada que você precisa liberar o perdão. Quem sabe você foi abusado, abandonado pelos seus pais ou rejeitado por outras pessoas, né? E você precisa liberar o perdão para essas pessoas. E perdão não é uma coisa que eu sinto para perdoar. Eu tenho que decidir perdoar. É abrir minha boca e liberando essas pessoas, eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano, meu Deus, me ajuda. E depois que você faça a oração, não quer dizer que de imediato esse sentimento vai saindo do seu coração. Às vezes é no processo, Deus vai curando à medida que você vai declarando com a sua boca. Agora, quanto mais você for alimentando ódio e raiva das pessoas, só vai piorando.
só vai corroendo mais dentro de você. É como ter um copo de veneno, a gente, se der a pessoa, vai fazer mal pra ela, mas quem vai estar sentindo é a gente, entendeu? Outra coisa, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E para conhecer, para me ser curada cada dia mais, eu preciso ler, meditar nessa palavra de Deus. Eu não posso só ter ela aberta no Salmo 91 e deixar ali na minha casa, na arquibancada, ou do nada eu pego a Bíblia, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo, e é isso. Não, Deus quer que a gente se alimente. A palavra de Deus diz que é um pão diário, é todo dia nós precisamos se alimentar. Aí você vai conhecendo a sua identidade em Cristo. Você vai alimentando a sua mente com a palavra de Deus, com as verdades de Cristo e vai recusando as mentiras de Satanás para sua mente, para sua vida. Outra coisa, você precisa ter comunhão com o corpo de Cristo. Você precisa ter comunhão com as pessoas que buscam a Deus, né? Você tem que estar nessa roda de pessoas que glorificam o nome de Deus. Porque se você quer ser curado e você está nos mesmos hábitos, com as mesmas pessoas fazendo tudo errado, não tem como você ser curado. Para você ser curado, você vai precisar muitas vezes mudar a mesa que você está. Você vai ter que mudar o que? Rodas que você senta, lugares que você anda, né? A sua boca, aquilo que você fala, aquilo que você ouve. Você vai ter que começar a ter novos hábitos para você ser curada. Porque às vezes as pessoas é levado pelo sentimento de rejeição e não é fácil. Eu já tive sentimento de rejeição, né? Pelo lado da minha paternidade. Eu já senti isso e era muito grudada com meu pai. Hoje já é menos porque eu sou casada e eu fico com meu esposo, com meus filhos. E é maravilhoso, eu amo meu pai, claro. Mas eu já me senti rejeitada. Por que meu pai, né, separou? Por que meu pai separou? Por que meu pai nos deixou? Por que agora tá em outra família? Por que eu tô aqui? Isso foi indo no meu coração e eu já senti rejeitada. Só que um dia o Espírito Santo falou: você precisa perdoar o seu pai, porque chegou no ponto que eu não queria ver o meu pai. E aí eu comecei a liberar, eu comecei a orar, liberar essas palavras de perdão. Deus, eu libero meu pai, eu perdoo ele, Senhor, perdoa ele, eu libero ele, abençoa ele. E Deus foi curando isso no meu coração. E eu tenho cada dia mais amado meu pai e orado por ele, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe, porque às vezes a gente tem um sentimento de rejeição, mas a gente precisa conhecer. Por exemplo, você sente o sentimento de rejeição igual eu senti pro meu pai. Mas às vezes você não sabe o porquê que seu pai agiu assim, o porquê que sua mãe agiu assim, o porquê que seus avós, as pessoas agiram assim. Você não conhece lá na infância deles como eles foram criados, porque tudo às vezes vem de uma raiz, de uma origem dos nossos antepassados. E nós precisamos entender isso e analisar o porquê que o outro age assim. Enquanto os ciclos não são quebrados, as pessoas continuam vivendo aquele mesmo ciclo. O ciclo não para de ser repetido. Então, com esse liberar de perdão que eu liberei pro meu pai, eu comecei a declarar que a partir de mim seria um novo ciclo, uma nova mentalidade, uma nova estrutura em Cristo, uma nova geração para Deus, declarando que minha família é de Cristo. Né? Então você vai aprendendo e vai confessando a Jesus. Eu fui aprendendo o quanto eu sou amada, o quanto Deus me ama, que Deus me chama de filha, que eu sou filha do Pai, que ainda que minha mãe e meu pai me abandonem, o Senhor jamais me abandonará. Então fui entendendo e compreendendo, e a cada dia eu tenho aprendido sobre a palavra de Deus, e isso vai fazendo o quê? Com que nós usamos essa arma, né, que é a espada do Espírito, pra gente lutar. Essa é a arma que o Senhor nos deu para a gente lutar. Nós não lutamos porque a rejeição, ela existe um mundo espiritual e a palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestade, né? Então, essa palavra de Deus, a palavra de Deus é a arma que Ele nos deu para a gente usar, né, contra as ciladas do diabo, contra a nossa vida, contra a seta, contra os dados inflamados do maligno, contra aquilo que o inimigo tenta, porque se a gente abre brecha e deixa com que essas feridas vão entrando, Satanás ele vai tendo espaço e vai que vai nos ferindo mais, mais e mais e mais, ao ponto de às vezes acontecer coisas terríveis. Pessoa que às vezes acha que não vai dar mais certo. Pessoas que ficam naquele ciclo repetitivo e acham que Deus abandonou, que ela tem que viver aquela vida, que não tem uma vida melhor para ela, e ela continua. Mas enquanto você não se posicionar, você vai continuar nesse cenário de dor, de rejeição. Mas a palavra de Deus diz que Ele é cura.
A palavra de Deus diz que Ele cura todas as feridas. A palavra de Deus diz que Ele nos ama com um amor tão maravilhoso, que Ele entregou o seu Filho por amor a nós. Deus fez isso por mim e por você, para demonstrar esse amor tão grande. E a Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Então a Bíblia diz aqui, ó, em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 14, vai dizer assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Quem sabe você está nessa ferida de rejeição. Você fala: Carla, mas eu oro, mas eu leio a Bíblia, mas eu já perdoei e essa dor não vai. Continue orando, continue liberando com a sua boca, continue confessando que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Continue liberando as palavras de Deus, dizendo que existe alguma coisa impossível para Deus. Não existe, Deus vai me curar. Eu sou curada, eu sou livre em Cristo Jesus. Essa dor não vai me matar. Essa dor vai sair de mim em nome de Jesus. Essa dor não fará parte mais de mim, porque o Senhor tem uma vida abundante para mim, uma vida de paz, a paz que excede todo entendimento. Quando você vai tomando posse dessas palavras, você vai declarando essas palavras, no mundo espiritual vai agindo a seu favor. O Senhor, Ele continua trabalhando. Às vezes você pode até achar que o Senhor te abandonou, que Ele não está trabalhando. Mas a Bíblia de Deus diz que Ele não se cansa nem se fadiga, Ele está trabalhando em todo o tempo a nosso favor. Então que você possa ter entendido sobre rejeição, um pouquinho, né? Sobre rejeição. E começar a colocar em prática aquilo que você pode fazer. E buscar mudar suas ações. Porque às vezes você fala assim: mas eu estou lendo, eu estou orando, mas quem sabe a sua atitude não está condizendo com aquilo que você está falando. Então você precisa criar novos hábitos e permitir que o Senhor te cure, porque às vezes a gente entrega para Deus, mas a gente quer tomar de volta. A gente entrega para Deus, mas a gente quer tomar de volta. Não, você precisa entregar para Deus e deixar aquele trabalho dentro do seu coração, a partir das suas novas atitudes, dos teus novos hábitos. Então, que Deus possa te curar, que você possa se posicionar, glorificar o nome de Deus e acreditar que não existe nada impossível para o Senhor. Que essa palavra, assim como fez efeito um dia na minha vida, possa fazer efeito na sua vida, no seu coração e transformar o seu coração, curar suas feridas, né? Raízes de amargura dentro do seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar em todo o seu ser, te trazendo a paz, curar e repreender todo o mal sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, te dê a paz, que você continue aqui nesse canal, porque juntas nós vamos estar aqui falando do Senhor e aprendendo com o Espírito Santo. Que Deus possa ministrar no seu coração e te abençoar ricamente mais. Deus te abençoe em nome de Jesus.